removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo. E eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda, meu Deus, muda a minha história, ressuscita, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Você vai chamar ele agora, pede a ele para ele remover as pedras hoje, meus irmãos. Vai clamando, vai orando, vai pedir para ele remover as pedras, para ele arrancar as doenças, para ele arrancar o sofrimento. Vai clamando o que ele faz, vai clamando o que Jesus faz, vai clamando o que ele opera, ele faz maravilha. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda, Deus, muda a minha história, ressuscita o meu, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa, peça a ele, me chama para fora, ressuscita, diga para ele, ressuscita. Oh, ele faz milagre em nome de Jesus, ele faz milagre em nome de Jesus, ele faz milagre na sua vida, ele faz milagre, meus irmãos. É só falar com Deus, que ele opera, ele arranca as enfermidades, ele arranca a igreja as doenças e faz milagre na sua vida. Ele tira toda e qualquer obra maligna, ele desfaz toda e qualquer obra maligna, qualquer obra do mal. Jesus desmancha, ele quebra esse laço, ele faz milagres em nome de Jesus. Meu Deus, pode operar hoje, ele pode fazer grandes milagres hoje em nome de Jesus. Vai orando, vai falando com Deus que ele faz esse milagre em nome de Jesus. Isso, ele faz esse milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita o Deus, transforma a minha vida, milagre, me toca, me chama para fora, ressuscita. Oh, tu és a própria vida, Deus, tu és a própria vida, a força que há. Tu és o Filho de Deus, tu és o Filho que me ergue, para vencer, Senhor, se tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Então levante a mão e declare: remove minha pedra, me chama, oh Deus, muda a minha história, ressuscita, deixa eu transformar a sua vida, transforma a minha vida e faz um milagre. E toca nessa hora, me chama, ressuscita-me. Remove, Deus, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda, Jesus, muda a minha história, ressuscita. Pede que ele faz isso, irmãos, transforma a minha vida. E
faz o milagre. Me toca, pede que ele toca. Chama para fora, ressuscita-me, ressuscita-me. Diga comigo, Senhor Jesus, e eu creio que hoje, meu Deus, Tu vai fazer milagre na minha vida. Hoje curas vão acontecer. Diga hoje libertações vão acontecer. Diga hoje o mal será vencido, meu Pai. Diga as maldições serão quebradas. Você que trouxe a plaquinha da quebra das 10 maldições, meu irmão, levante para os céus agora e diga hoje, meu Deus, que eu vou vencer inveja. Diga as dívidas, as doenças, traições, vícios, espírito de separação, desprezo. Diga nervosismo, confusão na família. Diga eu vou vencer a perturbação espiritual. Diga todo mal hoje. Diga será vencido. Diga será quebrado para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo, em nome de Jesus. E aquele que diga glória a Deus, porque grande vai ser a vitória hoje, em nome de Jesus. Diga amém, graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus bem forte. Aplaude Ele e louva Ele. Remove a minha pedra. Chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita. Ou transforma a minha vida. E faz o milagre. Me toca nessa hora. E me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita. Vamos aplaudir Jesus, amém? Graças a Deus, porque Ele faz esse milagre. Amém, meus irmãos? Bom dia, igreja. Graça e paz a todos. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E hoje nós temos muita bênção para nos dar, tá, pessoal? Mas o que nós temos que fazer? Vamos pegar nossa Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus. Amém? Primeiramente, vamos lembrar que nós vamos hoje vencer de acordo com a palavra, com o ensinamento da palavra. Qual maldição que hoje nós vamos lutar e vencer? Vamos ver aqui. Quem está com essa plaquinha aqui, mas da quebra das maldições, das 10 maldições, vai lembrar que semana passada nós estudamos como vencer a maldição da inveja. Então não vou entrar mais nesse assunto. Amém, meus irmãos, nós já pregamos, ensinamos e agora vamos vencer pela palavra, como vencer a maldição das dívidas. Pastor, porque as dívidas podem ser colocadas como uma maldição? Olha, a dívida ela pode ser colocada como uma maldição, irmãos, porque quantas pessoas que não conseguem viver sem uma dívida? Né? Quantas pessoas não conseguem viver sem estar devendo a um ou a outro? E a Bíblia não quer isso. A Bíblia diz assim, vamos ler o Romanos 13, verso 8, tá bem? Vamos lá. Romanos 13, versículo de número 8. Hein? Então, tanto a dívida, o endividamento, pastor, meu nome está sujo, o nome está numa situação difícil, né? E você vê que às vezes a gente está nessa situação e é uma rede tão séria, irmãos, às vezes é uma rede do inimigo para a pessoa viver endividado, que às vezes até pessoas, você confiou em alguém, se endividou por causa de alguém, né? Isso acontece também. Quer dizer, vê uma situação e você se endividou todo. Quer dizer, você não tinha nem nada a ver com a história, não foi nem você que fez a dívida, mas parece que a dívida está correndo atrás de você, quer dizer, usando alguém, uma situação, né? Mas Deus não quer isso, não. Vamos ler Romanos, capítulo de número, meu irmão, 13, verso de número 8, né? Então vamos lá. Lembrando, meus irmãos, que é importante a oração para quebrar a maldição, mas também o entendimento da palavra, para melhor você entender a esse respeito. Capítulo 13, versículo 8, diz assim, ó. E ninguém, ou a ninguém, olha o texto que diz, ó, a ninguém devais coisa alguma. Olha como é forte isso aqui. Isso é uma afirmação, né? É uma afirmação. Então Deus não quer a gente devendo a ninguém não, pessoal. Deus não quer ninguém devendo ao Joãozinho da Barraquinha, né? Ao Antônio, sei lá de onde, não. Deus quer você sem dívida nenhuma. Diga amém. Amém, meus irmãos? Olha o texto. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama
aos outros, né? Cumpriu o que, irmãos? Cumpriu a lei. Que Deus manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém, meus irmãos? Mas ficar em dívida, não. Amém? Ficar devendo, não. Deus fazer uma visita, não aqui, graças a Deus, vem em outro lugar. Eu fazer uma visita, cheguei lá, perguntei o rapaz da barraquinha, que normalmente a pessoa que tem uma mercearia, uma barraquinha assim, vendo alguma coisa, as pessoas compram lá e acabam conhecendo, né, a pessoa, né? Amém? Sabe onde mora fulano? Ah, você quer? Compra aqui e não paga, mora ali. Meu Deus do céu, já tá aqui no caderninho. Acho que ele estava com raiva da pessoa que dava um tempo sem pagar, né, irmão? Amém? Comprou aqui, já faz um tempinho e não pagou ainda. Então, quer dizer, Deus não quer isso, irmãos. Deus não quer essa maldição na sua vida e na sua casa. Deus não quer seu filho endividado, você endividado, marido endividado. Não, não. Isso não é de Deus. Deus não quer isso para você e nem para a sua casa. Amém, meus irmãos? Então, de fato, quando o texto diz a ninguém dê mais coisa alguma, essa é a vontade de Deus. Se essa é a vontade de Deus, a vontade do inimigo é sempre o contrário, irmão. Entenda. A vontade dele é você prosperando, o diabo não quer você prosperando. A vontade dele é você com saúde, o diabo não quer você com saúde. Ele quer você sempre doente, né? A vontade dele é você sempre em paz na sua casa, o diabo não quer você com paz na sua casa. Entende? Então, se a vontade de Deus é que você não deva a ninguém, então a vontade do diabo é ver você devendo a tudo e a quem? E a todos. Entendeu agora, irmão? Essa é a vontade do inimigo. Amém, meus irmãos? Bom, agora vamos ver o perigo, irmão, da pessoa. Olha, veja como a dívida ela é perigosa, ela pode ser realmente um laço e ela pode ser de fato, e ela é de fato uma maldição. Vamos lá. E é uma maldição que às vezes está na família. Quer ver um exemplo? Uma passagem? Abra a Bíblia em 2 Reis. No livro de Reis, vamos lá. Capítulo 4, nós vamos ver aqui um caso de uma mãe muito desesperada, uma mãe que estava em desespero, por causa das dívidas, irmãos. Olha lá, veja esse caso aqui, né? Amém? Mas a gente vai aprender com essa mãe, tá, pessoal? A gente vai aprender com essa mãe que é vencer as dívidas, tá bom? Vamos lá? Olha que situação aqui, ó. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga amém. E diz assim, 2 Reis 4, verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me, o quê? Os meus 2 filhos para serem servos. A palavra servo aqui é escravo, tá, pessoal? Os filhos dela seriam escravizados, trabalhariam de graça, né? Trabalhariam de graça até que a dívida fosse o quê? Paga. Antigamente não tinha esse negócio de, tá devendo, bota no SPC, né? E nós sabemos que ainda hoje pode, dependendo de onde a pessoa pegar esse tal de dinheiro, digamos, vocês que pegam dinheiro com a agiota, que hoje a agiotagem é crime, né, irmãos? No nosso país, mas a gente sabe que existe. E tem que às vezes vai pegar dinheiro com a agiota, fica numa dívida, começa a ameaçar. Ela não é, sim ou não é verdade? Então fuja disso, irmãos. Fuja disso, como até um pouco meio mais simples, né? Mas não pegue dinheiro com essas coisas, não. Não fica nessa, não entra nesse laço, não, pessoal. Enfim, mas o marido dela entrou nesse laço. Ele começou a pegar, né? Ele começou a pegar dinheiro com alguém para investir em alguma coisa, e no final aconteceu que ele faleceu e ficou o quê, irmãos? As dívidas. Olha aí a maldição, tá vendo? Tá vendo? Olha aí a maldição. Ele morreu e o que é que ele deixou de herança? Dívidas. É isso que você quer deixar de herança para os seus filhos? É isso que quer deixar de herança para a sua família? As dívidas. Não é isso que Deus quer. Deus diz: ninguém deve coisa alguma. Então, a Bíblia diz que esse pai não vigiou. Por que tem crentes endividados, pastor? Porque não está vigiando. Alguém até fala: pastor, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, graças a Deus. Amém. Mas se você não vigiar, se você não tiver um vigiante que deu sabedoria para administrar, que é a primeira coisa que fazer quando você receber o seu salário, irmãos, hoje com o dinheiro digital, a gente acaba, né, usando ali descontrolado, né, irmãos? Amém? Preste atenção, o dinheiro acaba. Então você tem que pegar o seu dinheiro e dizer: Deus, eu quero que o Senhor abençoe esse dinheiro. Eu quero que esse dinheiro dê para o mês todo.
Amém? E aí você começa a separar. E se você calcular e ver, ó Deus, e com o que eu ganho, não está dando para pagar isso, então Deus me abençoa, me abre uma porta para eu fazer um extra para esse mês, para eu não ter que ficar pegando empréstimo. Porque empréstimo é uma rede, é um laço, né? Enfim, eu sei que ele deixou, meu irmão, a família debaixo dessa maldição. Que maldição? Dívidas. E agora, ela que perdeu o marido, agora ela ia perder quem? Os filhos, não é isso que ela diz? Vamos ler aqui, ó. Ela diz assim: meu marido temia ao Senhor, quer dizer, era alguém que servia a Deus, mas não vigiou. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Quer dizer, eles iam ser levados, né, dessa mãe para ficar trabalhando na roça, em qualquer coisa, até pagar o que, irmãos? Até pagar a dívida, né? E, pastor, o que significa? Falta de vigilância. E a Bíblia manda a gente vigiar, né, pessoal? Enfim. Aí no versículo 2, como isso aqui se resolveu, pastor? Como é que ela venceu essa maldição? O marido não conseguiu vencer, deixou a maldição para ela e para os filhos. E agora, como é que ela venceu essa maldição? Versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de quê? De azeite. Amém? Então ele pergunta: o que você tem aí? O que a gente pode fazer para resolver isso, né? Me diga o que você tem em casa. Ah, só tem uma botijinha de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não que, irmãos? Não poucos. Amém? Pede bastante. Amém? Então, olha o versículo 4. Então entre, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver o que, irmãos? O que estiver cheio. O que estiver cheio você vai separando. Você vai separando. Amém? Então, o que o profeta orientou a fazer, irmãos? O que o Deus orientou a fazer? Ele a orientou a usar o quê? A fé. Porque, irmãos, se eu estou no estreito, se eu estou numa situação que humanamente falando, eu estou com tanta dívida que humanamente falando não tenho como pagar, eu não tenho condições, o que eu faço? Adianta pedir mais empréstimo? Não, você vai cair em outro laço. Não adianta. O que o profeta orientou ela a fazer? Primeiramente, você vai usar a fé. Por que usar a fé? Porque ele diz para ela: pega vasos emprestados com todos os teus vizinhos. Ou seja, você vai usar algo que você possa devolver. Amém? Ou seja, um vaso ela podia usar e depois devolver. Nunca pegue emprestado algo que você não possa devolver. Amém, meus irmãos? O vaso ela podia usar e devolver. Porém, meus irmãos, ela tinha que usar a fé. Porque os vasos antigamente eram vasos de quê? Qual era o material usado? O plástico não era tão usado. Era vaso de quê? De barro, né? E aí o que ela tinha para poder encher os vasos? Ela tinha que colocar o que ali? Azeite, não é isso, irmão? E se você pegar aqueles vasos de barro antigamente, quando você coloca a água ali, você percebe, meus irmãos, que ele até diminui um pouco, né? Quando você pega a água e põe num vaso de barro, ele até diminui. Só que o profeta disse: pela fé, tu vai pegar o teu azeite, o pouco que tem, e vai derramar ali, e ele vai multiplicar. Então a gente também tem que crer no milagre, irmãos. Se você quer ver prosperidade, se você quer sair das dívidas, você também tem que crer no milagre de prosperidade. Tem gente que crê no milagre só de cura, mas não crê no milagre financeiro. Não crê que o Deus que cura é o Deus que pode tirar você das dívidas. E ele pode, irmãos. O Deus que cura é o Deus que pode abrir uma porta para você. É o Deus que pode multiplicar. Ah, pastor, que o meu gasto está acabando. Deus pode multiplicar. Eu já vi casos assim. Amém? Jesus dizendo, pastor, estava num momento que eu não podia ficar sem o gás e o gás estava acabando, não tinha dinheiro. E ela pediu a bênção a Deus, Deus multiplicou. Então Deus pode fazer milagre. Uma feira que durava só 15 dias, passar a durar um mês. Como é que é isso? Deus pode fazer milagre. Diga amém. Amém, meus irmãos? Deus pode mandar recursos também. Se ele não quiser multiplicar o material, ele pode mandar recursos. E Deus, enfim, ela tinha que crer. E ela começou a crer. Ela fez isso, irmãos. Olha o versículo 5, ó. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e ela o que, irmão? Os enchia.
Então essa mulher, ela foi obediente. Prosperidade também está ligado à obediência. Ela começou a fazer exatamente como o homem de Deus fez, ou melhor, como ele a ordenou, a orientou. Amém, meus irmãos? Ela não buscou orientação. Sabe por que tem gente que não prospera? Porque ela não busca orientação também. Ela não busca orientação financeira, ela não busca orientação na palavra, ela não busca orientação de pessoas que aparentemente parecem bem financeiramente. A gente tem que ouvir, irmão. Prosperidade também é sabedoria. É sabedoria. Vai trazendo azeite, vai enchendo, mas vai pedindo sabedoria. Diga graças a Deus. Versículo 6, ó. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite, o que, irmãos? O azeite parou. E quanto a vaso, tinha o que, irmão? Tinha azeite. E quanto você vai usando a sua fé, vai ter sempre multiplicação, vai ter sempre bênção. Se você está usando a sua fé ali, o fato de acabar o vaso aqui e parar o azeite, significa, meus irmãos, que quanto mais vaso ela tivesse, mais ela teria azeite, mais prosperidade teria. Amém? Pegue esse exemplo aqui para o dia de hoje, para a fé. Quanto mais você ora, quanto mais você usa a sua fé, porque entenda, ela está enchendo aqueles vasos pelo quê? Pela razão ou pela fé? Pela fé. Ela não estava enchendo aqueles vasos, irmãos, com condições, não. Ela estava usando a fé. Isso aqui é talvez um voto que a gente pega sem condições. Sabe disso? Às vezes a gente pega um envelope. Como é que você pega o envelope? O envelope vem como? Como é que o envelope vem? Perdão. Como é que o envelope vem? Vazio. Não é verdade, não? Mas a sua fé é que ele vai o quê? Encher. Então, não tenha medo, não. Se Deus mandou você fazer um voto, uma oferta ao Senhor, não tenha medo de fazer, não. Ela poderia ficar com medo. Sabia que um pouquinho de azeite que ela tinha poderia se perder? É, porque quando a gente enche esses vasos, antigamente você vê que fica até uma marquinha embaixo, não é? Porque ele suga, né? O vaso de baixo ele suga. O normal seria ela colocar o azeite e o azeite não aumentar, era para diminuir. Mas o que você faz com fé, aumenta cada vez mais. Quer quebrar a maldição? Tenha fé, use a fé em ofertar. Use a fé, comece a ofertar. Começa a ofertar, começa a dizimar. Porque são vasos, irmãos, que você vai encher com um pouco de azeite que você tem. Eu conheci uma dona de escola que ela falou assim: ô, pastor, olhe por mim, porque minha escola não está prosperando. Como é que está a situação? Ah, pastor, com um monte de aluno devendo, eu tenho é uma escola particular, vários alunos devendo. Quando eu vou cobrar, eu chateio, a mãe tira o filho da escola, sai devendo, não paga, é aquela luta. Aí às vezes entra 2 alunos, mas sai 5, né? Sai 3, sai 4, e aí eu não prospero, e ficam devendo, e sai devendo. Se pelo menos pagasse o que devia, era bom, né? E tem uma lei agora que não pode segurar a matrícula da criança, até porque a criança não pode se prejudicar por causa da dívida dos pais. A dívida não é do filho, não é do aluno, é do pai, que botou o filho ali, né? Enfim. E aí naquela situação toda, eu perguntei para ela assim: cá, mas a senhora já é dizimista? Ela disse: não, pastor, eu dou ofertas. Não, tem que dizer sobre o dízimo. Sabe para ele? Não, o dízimo ainda não estou dando, não, pastor. Olha, por isso que está desse jeito. Existe um demônio chamado devorador, irmãos, que ele amarra as finanças das pessoas. Malaquias 3,10. Bota no telão esse texto aí, Emanuel. De Malaquias 3,9, verso 3,9, né? Malaquias 3,9. Eu vou voltar para 2 Reis 4, tá, pessoal? Olha lá, o versículo 9, né? Ele fala das maldições, quando são da dízimo, como maldições dos amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí o versículo diz: trazei todos os dízimos o quê? A casa de quem? Do tesouro, tá vendo? Para que haja mantimento na minha casa, tá vendo? Então, a manutenção da casa de Deus é com dízimos e ofertas. Agora, olha o versículo 11. O que acontece quando você é fiel? Aí ele diz, olha lá, versículo 11. Diz: e por causa de vós repreenderei quem? O devorador. Na mesma passagem que ele fala para trazer o dízimo, ele fala: se você for fiel, eu vou repreender um demônio chamado devorador. Para quê, pastor? Por quê? Aí ele fala: para que não vos consuma o fruto da terra.
quando você oferta, quando você é dizimista, amém, esse demônio são repreendidos. Aí eu mostrei isso para ela. Aí ela falou, pastor, agora eu vou tirar o dízimo. Tudo que eu recebi eu vou tirar o dízimo. Ela começou a tirar o dízimo. Seja pouco, seja muito, tira o dízimo. Ah, mas eu estou desempregado. Recebeu, fez um bico, tira o dízimo. Começa a dizimar. Chegou na sua mão, é seu, tira o dízimo. Em nome de Jesus. E ela começou a dizimar. Irmãos, até quem estava devendo começou a pagar em nome de Jesus. Diga graças a Deus. E a escola começou a prosperar, crescer. Ela estava pensando em fechar. Amém? A escola prosperou, pau e glória de Jesus. Porque ela usou a fé em ser dizimista e ofertante. Essa senhora estava usando a fé, enchendo os vasos. Amém? E quando tinha vaso, tinha o que, irmão? Tinha azeite. Se você usa a fé, Deus vai sempre mandar prosperidade. Amém? Você está sempre fazendo voto, sempre pega um envelope, sempre é dizimista, Deus vai estar sempre mandando recurso para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, depois que tudo estava cheio, o que é que ela fez para resolver, para vencer aquela dívida, pastor, aquela maldição? Então veio ela, versículo 7, volta lá em 2 Reis, né? 4, verso 7, que diz: então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei de que, irmãos? Do resto. Amém? Então Deus prospera, Deus multiplica, diga amém, mas Deus não quer ninguém parado. Diga amém. Deus não quer ninguém parado. Amém? Está endividado? Faz alguma coisa. Ora a Deus, diga: Deus, o que eu posso fazer? Eu conheci uma senhora, irmãos, que ela numa situação difícil que vivia, uma cidade pequena, do interior, e ela disse assim: pastor, eu queria fazer esse voto, mas eu não tenho condição nenhuma. E eu peguei pela fé, sabe, pastor? Na época, eu acho que isso há mais de uns 15 anos atrás, eu acho que mais de 17 anos atrás, 18 anos. É porque a gente vai ficando velho, né? Mas lembrando de coisa de 17, 18 anos atrás, 20 anos atrás, né, irmão? Já sabe que a gente tá, né? Amém, né? Enfim, aí mais ou menos, então é por aí. De 17, 18 anos ou mais, viu, irmão? Que aconteceu esse caso aí. E eu lembro que a gente fez um voto lá na igreja, amém? No final do ano, assim, um voto de cada um fazer uma oferta de R$300. Isso naquela época, isso há 18 anos atrás, irmão, não era pouca coisa. Amém? Eu lembro que era na fé dos valentes de Gideão. Vamos fazer uma oferta de 300, pessoal. Amém? E ela, pastor, peguei, pastor, só que eu estou desempregada. Eu falei: o que a senhora sabe fazer? Você faz umas cocadas. Então a senhora vai fazer essa cocada, amém? E Deus vai abençoar. Irmã, essa mulher começou a vender cocada, irmão. Com 15 dias, o salário mínimo da época era perto dos R$300 mesmo, salário mínimo, né? Perto dos 15 dias já estava com o voto pronto, dos R$300. Amém, irmão? Aí ela entregou o voto, glória a Deus, amém, foi fiel e botou o pedido dela, que queria que eles só podem emprego para ela, tudo mais, amém? Aí passou a entrega do voto, ela veio para falar comigo: pastor, estou esperando aquela bênção, pastor, do emprego, viu? Eu falei: amém, minha irmã, glória a Deus. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa: quanto a senhora conquistou em 15 dias? R$300. Quanto é que é o salário mínimo? R$300. E se a senhora trabalhasse mais 15 dias, que seria um mês? Quanto a senhora não apuraria? Essa apuraria 600, pastor. Então, a senhora ganharia 2 salários mínimos. Para que a senhora quer emprego? Se Deus já te deu o quê? Força para trabalhar. Que às vezes pode não ter emprego, mas trabalho não falta não. Diga amém, meus irmãos. Então, às vezes a gente não vê essas dívidas porque a gente fica esperando um emprego que nos pague 3 mil, 4 mil, 5 mil. Irmãos, as pessoas que mais prosperam não é quem tem emprego, é quem tem, meus irmãos, o seu próprio negócio. Os mais ricos do país não é os que mais estudam e são formados em grandes faculdades. Não. Os mais ricos do país são os que aprendem a empreender. Amém, meus irmãos? O que o profeta ensinou para ela? Usar a fé, mas também vai vender o azeite, vai para a feira. Olha o azeite, R$5. Olha o azeite, R$10, 100 gramas, ou 100 ml, né? Que é o ml. Amém? Ela foi para a feira vender. Aí, irmão, quer prosperar? Vai para a rua, faz alguma coisa. Eu acho bacana aqui, Paulista, que onde a gente anda, tem alguém vendendo uma fruta, vendendo uma maçã, vendendo... É ou não é? O povo aqui sabe ganhar dinheiro, meu irmão. Ou não é? É ou não é verdade, irmão? Onde você vai ter alguém vendendo uma coxinha, vendendo um pastelzinho,
Aqui eu percebo isso aqui em volta, meus irmãos. Já passei cidades que não era assim, não. Mas aqui o povo é assim. Irmão, aqui é difícil andar numa rua, querer um lanche, parece que você só pensa. Alguém chega, ó, o lanche. Tem que ser assim, irmãos. Esse é o povo que vai prosperar. Então a gente tem que orar também, tem que usar a fé, mas a gente também tem que arregaçar as mangas, meu irmão. Olha o profeta ensinando. Agora vende o azeite. Deus multiplicou, mas agora vende o quê? Vende o azeite, vai prosperar, meu irmão, em nome de Jesus. Então, qual é a sua dívida? Coloca no papelzinho, vou vencer essa dívida hoje, em nome de Jesus, amém? E vou fazer alguma coisa para pagar essa dívida em nome de Jesus, porque Deus não quer você endividado, amém, irmão? E agora eu vou terminar aqui mostrando, vou terminar aqui, já vou orar, amém? Deus já cancelou tua dívida em nome de Jesus. Ô pastor, quer dizer que eu não vou ter que pagar essa dívida? Vai pagar. Ele vai te mandar um recurso. Amém, meus irmãos? É assim que você vai cancelar essa dívida. Ele vai te dar um recurso e tu vai sair desse endividamento em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas eu quero provar que todas as dívidas que o diabo quer que você tenha, Jesus já cancelou. Vou mostrar isso agora. Quem tem a Bíblia, abra em Colossenses 2, versículo 14. Bota para mim, Manuel, na tela aí, por favor. Amém? Na versão NTLH, tá? Amém? Tem duas versões. Amém? Eu vou ler na corrigida e depois eu vou ler na versão NTLH, que é a nova tradução de hoje, né? Na linguagem de hoje. Aqui, ó. Deus já cancelou, irmãos, nossas dívidas. Diga amém. Olha a Deus já cancelou e ele cancela hoje. Em nome de Jesus, amém? Não quer dizer que você não vai pagar, você vai pagar porque Deus já cancelou. Ele vai te dar a bênção e você vai ver essa dívida cancelar. E vai ter testemunho dessa reunião de hoje. Em breve, gente aqui vai estar dando testemunho e vai dizer, pastor, paguei aquela dívida, que naquele dia chorou para que ela fosse cancelada. Diga amém, meus irmãos, que Deus não quer você endividado. Quem quer você endividado é o diabo, irmão, amém? E eu vou provar isso agora, né, meu irmão? Já provei, aliás, logo no início, que ele diz, a ninguém devesse coisa alguma. Pastor, mas me endividei, e agora? Agora, Jesus diz, 2,14, está escrito assim, ó, havendo riscado a cédula que era contra quem? Que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a atirou no meio de nós, cravando aonde, irmãos? Cravando na cruz. Pastor, que cédula é essa? Que negócio de cédula? Bota na versão de TLH. Olha agora como é que está escrito aqui, irmão. O que está escrito? Volta no início. Olha lá. E anulou. Olha nessa versão da Bíblia o que está escrito. E anulou a conta da nossa dívidas com os seus regulamentos. Que o que, irmãos? Que nós éramos obrigados a obedecer. Diga graças a Deus. Mas volta nesse aqui, ó. E ele acabou, é isso mesmo, volta lá. Olha lá. Ele acabou com essa conta. Pastor, qual é a sua conta? Amém? Pastor, minha conta é 5 mil que eu estou devendo. 10 mil, 20 mil. Pastor, ele já acabou com essa conta, pregando aonde, irmão? Pregando na cruz. Então tu vai prosperar e essa conta vai ser paga e você nunca mais vai lembrar dela, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quem crê nisso, pessoal? Você crê? Por quê, pastor? Porque ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, já anulou todas elas e as suas obrigações, em nome de Jesus. E vou lhe dizer mais, tem dívida que Deus vai te livrar delas, amém? Que você vai se surpreender. Vai ter gente aqui que vai se surpreender, viu, irmão? Em nome de Jesus, que estava com o nome sujo e depois vai estar lá, o nome limpinho. O que aconteceu? Ele já anulou. Diga graças a Deus. Não sei se ele vai usar alguém para pagar essa conta para você. Não sei como é que vai ser. Mas Deus vai estar anulando muitas dívidas aqui, de muita gente aqui. E até de familiares. Quem toma posse aí, diga eu, em nome de Jesus. Posso orar agora? Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Queria um obreiro aqui do lado dessa coluna e outro dessa coluna aqui. Cadê os obreiros? Dois obreiros aqui do lado do outro, amém? Pega agora essa plaquinha aqui, meus irmãos. Eu vou orar para quebrar toda a maldição, pessoal. Mas hoje uma em especial. A maldição das dívidas. Diga amém. Amém, igreja? Então sai do teu lugar. Isso, vem aqui na frente, vou aqui, cadê, mano? Fica aqui do lado aqui, já que o povo chegou. Chega aqui, depois marca a posição, depois troca. Isso, fica aí na posição da coluna. Isso. Os demais, vem pro lado de cá. Isso, chega mais perto do altar. Em nome de Jesus, vamos orar. Segura a plaquinha agora, meus irmãos. Isso, agora é você tomar posse, pessoal. E dizer, eu venço as dívidas, eu quebro a maldição das dívidas
dívidas, em nome de quem? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Isso, pode vir para cá, encosta mais perto da voltar e diga assim comigo: Senhor Jesus, diga Senhor Jesus, diga hoje, esta maldição de endividamento será quebrada, será destruída na minha vida. Diga hoje, toda maldição de endividamento vai sumir hoje, vai sair hoje, em nome de Jesus. Pega agora, meus irmãos, segure com a mão esquerda a plaquinha e com a mão direita coloque as mãos sobre a cabeça. Talvez você veio carregando essa preocupação na sua mente, na sua alma. Pastor, estou com tanta dívida para pagar hoje, ou daqui para essa segunda-feira. Em nome de Jesus, todo esse endividamento, todo esse mal vai embora agora, em nome de Jesus. Eu exijo a saída, meu Deus, desse espírito de endividamento. É gente que já não aguenta mais, já não sabe nem o que fazer, meu Deus, para pagar as dívidas. É a dívida, meu Deus, do cartão, é a dívida, meu Deus, do crediário, é a dívida, meu Deus, que nem ela fez, foi alguém que fez no nome dela. Meu Deus, essa pessoa está endividada. Em nome de Jesus, todo mal vai saindo, todo mal vai saindo, todo espírito de endividamento, isso, em nome de Jesus, sai, todo espírito de endividamento, saia dessa vida. Vamos, espírito mundo, sai, espírito tranca-rua, conhecido como tranca-rua, manifesta aqui amarrado. 1, 2, 3, já! É para sair, demônio. Eu mando você sair, demônio, tranca a rua que está trancando o caminho. Essa pessoa era para estar com a vida muito melhor. Essa pessoa era para estar com a vida muito melhor. Mas o espírito de desemprego, de dívida, está amarrando, está perturbando essa pessoa. Mas Deus está quebrando. Deus está quebrando hoje. E eu digo: mal, sai! Sai, espírito de dívida, de desemprego, de falência. Vai saindo agora. Eu mando, eu exijo o mal. Todo espírito de enfermidade, todo espírito, que está amarrando os caminhos, as finanças, é a pessoa, meu Deus do céu, que não consegue, meu Pai, sair, meu Deus, não compra nada. É gente que está na casa dela, meu Pai, as coisas estão tudo velhas, caindo aos pedaços, mas isso muda hoje, irmão, isso muda hoje, em nome de Jesus. Deus está mudando isso hoje, Deus está mudando isso hoje. Eu quero toda maldição. Eu quero os obreiros agora, colocando a mão das pessoas aqui na frente, deixa comigo. Agora, se der mais na frente, coloca a mão. Receba agora a libertação financeira, receba a libertação das dívidas. Agora, receba a libertação das dívidas. E ainda que foi hoje, pastor, emprestei meu cartão e endividei. Emprestei. Deus vai incomodar alguém que está me devendo no cartão, para essa pessoa pagar. Em nome de Jesus. E se ela tiver uma situação difícil também, Deus vai mandar prosperidade lá para essa pessoa. E essa pessoa vai conseguir pagar você em nome de Jesus. Isso, hoje é libertação financeira, pessoal. É o endividamento em nome de Jesus. Também orar. É Deus libertando, é o nome de Jesus limpando. Gente, está com o nome sujo há muitos anos aí, ó. Deus está limpando o teu nome em nome de Jesus. Vai botar decreto na praça, mas não é para ficar endividado, não. É para você usar agora com sabedoria. Em nome de Jesus. Todo espírito de dívida, de desemprego, de falência, diga: vai embora. Toda amarração, todo espírito devorador, se você é dizimista, repreende comigo, Senhor Jesus. Eu repreendo demônio devorador, em nome de Jesus. Diga: eu amarro os demônios devoradores e digo: vou prosperar. E digo: mal, sai. Diga: sai. Diga: sai. Em nome de Jesus. Diga: todo mal, diga: sai. Em nome de Jesus Cristo. E não volta nunca mais, para a glória de Jesus. Agora segura para aqui agora, pessoal. Agora você vai quebrar e vai dizer comigo assim: Senhor Jesus, quando eu quebrar, diga: todas as dívidas, todo mal será cancelado, em nome de Jesus. Então pode quebrar agora, meu irmão, pode quebrar agora, minha irmã, quebra agora. Isso.
Isso, vai quebrando, está sendo cancelado. Aquela dívida está sendo agora cancelada. Vai quebrando agora. O dívida, fala até o valor se você lembra, né? Em nome de Jesus, e daquele cartão, e daquele empréstimo, pastor, fez um empréstimo, olha, a situação difícil, pastor, se for agiota, a coisa é mais perigosa, né, irmão? Mas em nome de Jesus, você sai, você vence, em nome de Jesus, está cancelada agora a dívida, está cancelada a falência, a miséria, o desemprego, a derrota. Pisa em cima aí, meu irmão, pisa em cima aí, igreja. Em nome de Jesus, isso, pisa em cima e diz: está quebrado, está destruído. Em nome de Jesus, isso está quebrado, está destruído agora. Todo mal está quebrado agora. E diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro todo mal vencido, anulado, em nome de Jesus, e todo mal sai, e sai toda maldição das dívidas, em nome de Jesus. E que quem diga obrigado, Jesus, levante as mãos agora, porque Ele te deu uma bênção grande hoje. Oh, glória a Deus. Você que estava preocupado, o pastor estava tão preocupado com a situação aí, mas em nome de Jesus, isso, é Deus que está te dando a bênção. Recebe aí agora, irmão, é a bênção do Senhor. Ele está te prosperando, você vai prosperar muito. Diga: eu vou prosperar muito, para a glória do Senhor Jesus. Isso, recebe a bênção aí, ó. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, levante suas mãos para adorar, e muda a minha história. Ele está mudando a tua história, viu? Ressuscita, você vai poder voltar a sonhar. Transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora, me chama para fora. Ressuscita. Oh, meus irmãos, a partir de hoje você vai prosperar muito em nome de Jesus. Diga: eu creio, diga: eu creio. E ressuscita. Você vai prosperar para a glória de Jesus. E aquele que crê, diga: obrigado, Jesus, pela tua bênção, pela fé, em nome de Jesus. Amém? E quem crê, diga graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus, irmão. Bem forte, nosso Deus. Amém? Ô, meu irmão, depois você vai dar testemunho. Isso é uma bênção que você só vai ver depois, né, meus irmãos? Aqueles que me cobraram, não, rapaz, tá cansado, não precisa pagar mais não, diga bem. Glória a Deus. Ou em outros casos, Deus vai mandar uma bênção tão grande, usar alguém. Ô, mas aquela dica que a senhora tá aqui o dinheiro, pague lá. Tá, em nome de Jesus. Diga amém, meus irmãos, glória a Deus. Amém, igreja? Ou alguém que pegou um cartão seu emprestado, não usou lá, não pagou. Ô, meu irmão, ele vai mandar a bênção também. Vai incomodar aquela pessoa, ou ele vai lhe pagar lá, meu, em nome de Jesus. Deus vai providenciar. Diga amém. Amém, meus irmãos? Quem recebe aí, diga eu. Glória a Deus. Pode voltar ao seu lugar em nome de Jesus e volta louvando. Eu já estou abençoado pela fé. Eu já estou pela fé.